E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e esse é aquele vídeo positivo, com boas notícias, né? Enfim, porque finalmente eu consegui a minha sonhada patente de guida italiana. Foi uma grande conquista, né? Enfim, obter esse documento, porque esse documento não é só um simples documento, ele significa muita coisa, assim, né? Porque morando aqui na Itália, realmente a gente precisa ter essa independência. Então, para se conseguir um trabalho, enfim, para a gente se deslocar e conseguir ir para lugares até perto, sabe? Para distrair um pouco a cabeça e tudo mais, tal. Então, assim, olha, que jornada foram esses 2 anos morando aqui na Itália sem ter carro, né? Enfim, por conta de que a gente não tinha esse documento. Se vocês querem saber, poxa, Priscila, mas eu sei que você já dirigia no Brasil, você, né, tinha carro no Brasil e tudo mais, tal, né? Amigos, quem perdeu uma parte dessa jornada, tem outros 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Por que eu resolvi fazer a carteira de motorista, né? De novo aqui, a patente de guida italiana do zero, ok? Então vou contar agora para vocês como que foi essa última parte dessa grande saga, né? Que foi o exame prático. Então assim, para você fazer o exame prático, eu até já expliquei nos outros vídeos, né? Que tem que passar por determinadas fases. Para mim, realmente o mais difícil foi o exame teórico, o exame de teoria aqui, né, o técnico, né, que a gente chama do Brasil, é o mais difícil, inclusive é o mais difícil até para os próprios italianos que nasceram aqui, já na Itália, que moram aqui, né, desde quando nasceram. Enfim, e para você então fazer o exame prático, você precisa ter passado então nesse exame teórico, e você precisa ter obtido o folio rosa. Muito bem. Aí quando você vai então para o exame prático, você precisa ter feito pelo menos 6 horas de direção na autoescola. Então tem que comprovar, né? Lá você assina um papel, né? Enfim, que comprova realmente que você fez as 6 horas de aulas práticas de direção. Como que funciona essas aulas na autoescola? A cada meia hora você paga, eu, por exemplo, paguei 21 euros. Então, eles contam aulas de meia hora. Então, automaticamente, você tem que fazer 12 aulas dessas para contar 6 horas de prática. Beleza, aí depois que você fez essas 6 horas, você pode solicitar, né, para fazer o exame prático, que foi o meu caso. O que acontece? Como eu já dirigia, né, eu já dirijo desde 1997, então, assim que eu acabei as 6 horas, eu já pedi para ele marcar o meu exame. E esse exame, ele não é tão rápido assim para acontecer. O meu, por exemplo, demorou quase 15 dias, né? Quase 15 dias. Por quê? Depois eu descobri por quê. Porque eles já te entregam a patente no mesmo momento que você faz o exame. Então, se você faz o exame e passa no exame, eles já te entregam a carteira de motorista, né, a patente de guida na hora. E aí você tem que só fazer o quê? Ir até a autoescola para poder fazer o registro. Então, porque ela só é impressa, tá? Ela só é impressa, ela vem dentro de um saquinho, né, enfim, protegida. Ela só é impressa. Uma vez que você passa no exame, então que você faz o exame, que o examinador te dá ok, aí você então recebe na hora já a sua carteira, e você precisa, então, ir lá até para fazer o registro, para, enfim, confirmar, né, essa obtenção da patente. E foi o que eu fiz. Eu fui a última a fazer o exame. E o que foi muito legal? Nesse dia estava chovendo e eu achei que essa chuva ia me atrapalhar.
Por quê? No exame prático, além deles avaliarem a sua direção em si, se você sabe fazer a baliza, né, que aqui eles chamam de parqueggio, e se você sabe fazer dar a volta, né, enfim, aqui eles chamam de inversione di marcia. Isto é, quando você vai fazer, né, a volta. Enfim, você tá indo aqui nessa rua, não, ela ficou lá atrás. Então, isso também é avaliado no exame prático. E além de você andar pela cidade, enfim, ela fala, olha, vamos pegar tal via. E no exame prático, também não vai só você e o examinador. Vai você dirigindo, o seu instrutor das suas aulas e atrás é que vai o examinador. Então, nós vamos em 3 sempre, né? No Brasil é diferente, é só você e o examinador, né? E aqui também, uma outra diferença é que você faz o exame, tanto as aulas, né? Quanto exames nas ruas. E cada dia é um trajeto diferente, né? Ele precisa pegar um trajeto de estrada com você, né? Então não é que nem no Brasil, por exemplo, o local que eu fiz em São Paulo, né? São Paulo capital, mas o local que eu fiz era como se fosse assim um retângulo, era um quarteirão. Então a gente vinha fazer a baliza, né? Depois já logo fazia aquela subida, que não tem essa coisa de fazer subida, né? Fazia uma subida, entrava lá, dava toda a seta, todas aquelas coisas. Então aqui não, aqui a gente faz um trajeto enorme e é meio que surpresa. Vira à direita. Na próxima, apenas possível, né? Ele fala, vira à direita, volta à destra, né? Aí você vai andando aqui pela cidade. Então, assim, poxa, é um exame que realmente avalia se você tem essa capacidade realmente de guiar, né, de guida e tudo mais e tal. Então, foi assim. Então, esse dia, eu achei que a chuva ia me atrapalhar, como eu estava contando para vocês. Mas, no fim das contas, ajudou. Por quê? No exame prático, além de você fazer o exame em si, eles também te fazem perguntas sobre o carro, sobre o funcionamento do carro, o que você tem que conferir no carro e por aí vai. Então, na parte da manhã, então meu teste foi à tarde. Na parte da manhã, eles fizeram um repasso, mostrando tudo ali do carro, né? Ó, que é o motor, o que você tem que conferir? Você tem que conferir o óleo, então a gente puxa, né, aquela paleta, fala, né, que tem um nível entre o mínimo e máximo e tudo mais, então o nível do óleo tem que estar ali. Então a gente faz tudo isso, né? Essa parte que, teoricamente, a gente só vai aprender bem depois, assim, quando a gente tem um carro, quando a gente, enfim, quando dá algum problema com o nosso carro, que a gente vai mais ou menos saber como que o carro funciona, né? E no caso aqui, não, da autoescola você já meio que sabe, né, como que o carro funciona, o que você precisa conferir, né, com relação àquele carro, né. Então, ela não perguntou nada em relação ao motor, a questão do óleo, dos líquidos, né, de líquido de refrigeramento, toda aquela coisa, água e tudo mais e tal. Ela não perguntou nada disso, porque como estava chovendo, ela que não é boba nem nada, né, foi uma examinadora, né, foi uma mulher, ficou lá bem dentro do carro, né, pra nem tomar chuva e também fez frio nesse dia, né, a semana inteira sol, um tempo maravilhoso, céu azul, e bem naquele dia que eu fui fazer o exame, tava chovendo e até tava um pouco frio. Então ela ficou dentro do carro e perguntou o seguinte: se você fosse iniciar uma viagem agora, o que você tem que conferir nesse carro? Então, eu fui falando para ela, né? Tem que conferir os pneus, se a pressão, né, dos pneus tá adequada, se eles estão, né, cheios no tanto que eles precisam estar. Tem que conferir também, né, o óleo. Então, a gente puxa a paleta, confere o óleo, se está entre o mínimo e o máximo. A gente também confere os líquidos e tudo mais. Aí, eu ainda coloquei uma coisa a mais, porque ela fez até umas perguntas diferentes para as pessoas lá e eu ainda acrescentei falando das luzes, né? Eu falei, olha, eu também conferiria se as luzes estão todas funcionando adequadamente, né? Porque as luzes dão informações para as pessoas, né, que estão nos seguindo e tudo mais tal, né? Então, se tem alguma luz queimada, né, não é um bom sinal, é melhor a gente trocar antes de realmente iniciar uma... Aí ela fez assim, não, vero, né? E aí depois ela voltou nos pneus, porque eu não tinha falado
se os pneus estavam com uma boa espessura, né? Que é Testimonianze di Usura, que é uma marca que tem lá no pneu, né? E se o pneu chegou até aquela marca, você tem que trocar o pneu obrigatoriamente, né? Então, ela voltou depois no pneu, peguei e falei isso, enfim. Então, fizemos as perguntas. Então, quando você entra no carro, é isso, né? Ela te pede para você informar tudo que você tá fazendo, né? Aí eu falei, olha, estou colocando o cinto de segurança, né? Agora eu tô conferindo se meus braços, né, estão adequados, eu tô ajustando aqui a distância do meu banco e tudo mais, né? Tô conferindo se meus braços estão numa adequada distância. E ela pediu, né? E como que você testa se o cinto de segurança está funcionando? E isso o nosso professor já tinha dado nesse repasso, né? Então eu dei um puxão bem forte, eu falei, ó, realmente está funcionando, porque ele bloqueou. Então ótimo, ótimo, continua fazendo o que você está fazendo. Aí peguei, então coloquei e tal. Aí ela fez as perguntas, né? Depois que fez as perguntas, sim, aí ela fala para dar partida no carro pra gente, então, iniciar o exame. Aí logo ela já me pediu para fazer a inversione de marcha, né? Então ela fez assim, ó, já faz a inversione, ela já saí com o carro, ela fez assim, inversione de marcha. Aí peguei, fiz, né? Então inversione de marcha. Aí você tem que olhar bem, assim, porque aqui, por exemplo, eu tenho muito costume de olhar muito nos espelhos, né? Para fazer tanto ré, então também, né, com a tecnologia, eu peguei o costume de olhar muito na câmera de ré, né? Então, enfim, não tenho muito esse costume de olhar para trás. E aqui eles dão muito peso nisso, sabe? Que você tem que olhar para o ponto cego, você tem que olhar para o outro lado, que você tem que olhar para trás quando você está fazendo ré. E, enfim, isso é uma coisa que eu tive que realmente pegar muito daqui, porque eu já tinha os meus vícios, entre aspas, né? Como, por exemplo, de olhar para o espelho, né? O meu carro anterior, inclusive, ele rebatia, né, o retrovisor e eu conseguia ver direitinho, né, a calçada quando eu ia estacionar. Mas, enfim, o exame foi tranquilo, entre aspas, né, porque nós pegamos realmente uma examinadora que era muito tranquila, né, como até mesmo disse o nosso professor, ele falou, olha, ela não tá aqui para criar assim, dificuldade com ninguém, entendeu? Ela veio para examinar e tranquilo, sabe? Não tem erro, né? Não vai acontecer nenhum erro. E foi o que aconteceu. Deu tudo certo, enfim, né? Mais uma vitória aí na nossa vida italiana, né? Quem é imigrante sabe. Puxa, quantos, né, desafios a gente tem que passar. E esse aqui, gente, foi um grande desafio. E no final das contas, né, a carteira de motorista que eu fiz foi a B, né, não sei se dá pra ver aí, foi a B, então aqui vem escrito, né, que você pode dirigir a B, e eu ganhei também uma carteira chamada AM, que é que você pode dirigir as motinhos até 50 cilindradas, né, então essas motinhos, né, que eles chamam de ciclomotore, né, não chega a ser uma moto, mas essas motinhos que são de 50 cilindradas, até 50 cilindradas. Então eu posso dirigir essas duas motinhos, né? Essas motinhos, quer dizer, esses dois tipos de veículos, né? Tanto carro quanto as motinhos. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu não falei, que de repente vocês queiram aí, né? Vão passar por esse momento aí, né? De tirar a carteira de motorista, enfim, deixa aí o seu recado, deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de responder. Porque, como eu sempre digo, né, se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena, né, parar aqui esse tempinho e passar para vocês, né, essas informações, quem está imigrando, e principalmente quem está imigrando para a Itália. É isso, né? É isso. Obrigada, pessoal, para quem acompanhou até aqui e até o próximo.